vamos abrir o livro Evolução em Dois Mundos. Vamos começar o nosso trabalho aqui de estudo em conjunto desse livro, que a maioria das pessoas sente dificuldade com o livro Evolução em Dois Mundos, e eu acredito assim mesmo, até Chico, quando recebeu esse livro, junto com o Valdo Vieira, ele também se colocou nessa posição. Ele mesmo disse que em determinados momentos era difícil para ele, né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir adentrar em todos esses capítulos com bastante tranquilidade, porque acreditamos muito também na espiritualidade aqui presente, que nos ajuda, que nos ampara, e eu espero que eu consiga transmitir para vocês justamente a essência disso aqui. O que André Luiz e esses espíritos bondosos estão querendo, qual o objetivo deles ao nos trazerem esse livro, né? Então, esse livro começou por parte de uma iniciativa desse nosso grupo de estudo das segundas-feiras, que é liderado pelas nossas queridas Derli e Cíntia aqui presente, a Derli eu ainda não, mas ela vem, né? E como diz André Luiz na sua nota ao leitor, lá no início do livro, o objetivo desse livro é justamente trazer uma luz a todos aqueles que indagam, né, na intimidade das suas almas, a solução dos velhos problemas do ser e da dor, né? Isso são palavras textuais de André Luiz. E esse livro traz o quê? Ele traz notícias sobre a trajetória multimilenar da vida no planeta Terra, né? E com certeza, como esse autor nos assegura, como André Luiz nos assegura, ele acende uma luz de esperança nas nossas almas, porque a gente anda atravessando essas encarnações sucessivas, cansados, às vezes, doloridos, né? A caminho do quê? A caminho, com as palavras de novo de André Luiz, né? Da divina destinação para além das estrelas. Ele usa palavras muito bonitas nesse início do livro, nessa nota ao leitor, né? Então, vou começar a dar esse mergulho na história, né, da alma humana, passando por todas as vivências, né, que nós sabemos que o Espírito passou ao longo da sua jornada, desde os primórdios do início da vida até, então, o desenvolvimento da razão. Então, nós vamos começar falando sobre o fluido cósmico, mas quando a gente fala sobre o fluido cósmico, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar e falar sobre o quê? A criação divina, né? A gente tem que deixar claro esse ponto no início do nosso trabalho, né? E a gente pode começar a falar sobre isso lembrando, primeiro, da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos que é Deus. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ao longo dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, lá na pergunta 27, né, ele então pergunta assim: se há então dois elementos, se na verdade há dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, e o que os espíritos respondem para ele? Sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe. Deus, Espírito e Matéria é a Trindade universal. Então a gente vê o princípio inteligente, criado por Deus, como o gerador das individualidades inteligentes, incorpóreas, que povoam o universo. Então, o princípio inteligente é o gerador do espírito. E o princípio material, o fluido cósmico universal, que é a fonte de onde se organizam todas as coisas, desde os estados de eterização até os de materialização mais densa, como nós aqui no planeta Terra, né? Nossos corpos, nossas casas, o ar que respiramos, tudo isso é elaborado
a partir do fluido cósmico universal. Então, ele diz, desde o estado de eterização até a dematerialização. E quando a gente fala em eterização, não estamos falando em espírito, estamos falando em matéria eterizada, muito sutil, mas ainda assim matéria. Então é importante, interessante que isso fique na nossa mente, né? Deus, Espírito e matéria. A Trindade universal. Tudo o que existe no universo é isso, Deus, Espírito e matéria. Então, como André Luiz começa a nos contar, logo no início do livro, ele diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Desculpa, gente, eu trouxe o meu computador porque eu não movimento melhor no meu, mas tudo bem aqui, eu vou me achar direitinho. E ele diz também, nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, nós ficamos sabendo que o que nos separa, esse espaço vazio, que separa a gente aqui, cada um de nós, não é um espaço vazio. É um espaço que está cheio desse fluido cósmico universal, no qual, como dizem os espíritos, nós estamos imersos como peixes no oceano. Né? Então, tudo que existe no universo, além do espírito, é justamente a matéria em todas as formas que nós podemos imaginar. As que nós podemos imaginar e aquelas que nós nem, energias e formas que nós não temos nem conhecimento, que fazem parte das elaborações sobre o fluido cósmico universal. Então, lá no livro A Gênese, Kardec também destaca que os espíritos nos esclarecem que esse fluido etéreo que os espíritos nos contam, que preenche o espaço, né? Ele enche o espaço, penetra nos corpos e é a matéria cósmica primitiva, geradora de tudo que existe, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, no mundo espiritual, onde habitam os espíritos desencarnados, tudo que os espíritos se utilizam no mundo espiritual para elaborar as suas coisas, as suas formas, as suas casas, as suas moradias, as suas praças, os seus efeitos é extraído do fluido cósmico universal. Inclusive até os nossos próprios perispíritos, que é o corpo fluídico do espírito. Então, o perispírito é o corpo sutil do espírito e é formado também do fluido cósmico universal do mundo aonde nós estamos inseridos. Por isso é que nós dizemos que o espírito que se encontra hoje inserido no ambiente do planeta Terra, ele não teria condições de simplesmente se dirigir a um mundo mais evoluído, uma vez que o sistema perispiritual dele não permitiria, como, digamos assim, um astronauta que sai do planeta Terra para chegar na Lua, ele precisa de uma roupa, de uma vestimenta especial, para que ele possa, né, estar, digamos, em ação naquele outro mundo. Então, o perispírito também é formado do fluido cósmico universal. Só que o perispírito é uma forma, digamos, muito mais sutilizada desse fluido cósmico, ao ponto de nossos olhos da carne não terem condições de enxergar o perispírito dos espíritos, a não ser os médiuns. Né? O médium, então, quando ele visualiza o espírito, ele, na verdade, ele está vendo o perispírito. Então, esse fluido é o éter. Ai, meu Deus do céu. É o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora de todos, dos mundos e dos seres. Então, já aqui na Gênese, né, os espíritos nesse momento, que o livro A Gênese, ele foi elaborado, na época, foi elaborado por Kardec, e ele até no ano que vem, o
livro Gênesis completa 150 anos, porque ele foi editado em 1868. E os espíritos falaram nessa palavra, esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva. Eu vou falar um pouquinho sobre o éter depois, para que a gente possa aprofundar um pouquinho nisso aí. Mas antes da gente ir, eu gostaria de falar que nesse livro a Gênesis, o capítulo 6 da Gênesis, que se chama Uranografia Geral, ele foi elaborado a partir de uma série de comunicações do espírito Galileu Galilei, né? Recebidas essas comunicações na Sociedade Espírita de Paris, pelo médium à época Camille Flammarion, que era um grande amigo de Kardec, um astrônomo e bastante conhecido, de bastante renome, e essa coletânea toda era chamada de Estudos Uranográficos, e assinados por Galileu. E foram esses estudos uranográficos que Kardec aproveitou para reunir neste capítulo 6, que vale a pena a gente se dedicar a ler. Todo o livro A Gênesis é um espetáculo, é muito bom, mas o capítulo 6 é extremamente interessante e instrutivo para todos nós. Então, no decorrer da história, né, os cientistas, os filósofos, eles procuraram sempre explicar a substância primordial do mundo, né? Como era feita a matéria, o que acontece, como se formam todos esses corpos. E a gente sabe que desde os tempos de Aristóteles, já muitos anos antes da era cristã, naquele tempo os filósofos então defendiam a ideia de que o mundo era composto por 5 elementos, né, de estruturação da natureza: a terra, a água, o ar e o fogo, sendo que o 5º elemento era um elemento hipotético que eles chamavam de éter, né? Davam o nome de éter. Esse 5º elemento, também conhecido como quinta essência ou quinta essência, era um elemento presente no cosmos, um elemento oculto. Ninguém via, nunca foi detectado, mas os filósofos sentiam a presença, a existência desse elemento que preenchia esse cosmos. Era uma luta desses cientistas contra o vácuo, né? Eles não acreditavam que a gente vivesse dentro de um espaço vazio. Devia haver alguma coisa. E essa alguma coisa eles chamavam de éter, né? Então o éter era explicado como um elemento não palpável, possivelmente em um estado energético alterado, de uma vibração não compatível com a vibração da energia condensada, ou seja, da matéria. Porque nós vamos ver mais adiante que energia é matéria, matéria é energia. A matéria é energia condensada. Então, eles partiam desse princípio, né? Esse conceito, essa crença desses 5 elementos foi muito explorada na época pela alquimia, até que a química se desenvolveu, né? Quando a química se desenvolveu, os cientistas descobriram que a água, a terra, o fogo e o ar não eram substâncias puras, né? E que essas substâncias eram decompostas em outros elementos, né? Mas o fato é que o homem, digamos assim, né? O homem é um bicho curioso, né? E lá na Grécia Antiga existiam 2 indivíduos, um chamado Leucito e outro chamado Demócrito, que eram mais curiosos ainda. E eles ficaram observando e viram que a matéria, ela se decompunha, ela ia se decompondo. E à medida que eles viram que a matéria se decompunha, eles começaram a pensar: se ela se decompõe e continua se decompondo, essa sequência de decomposições vai ter que parar. Em algum tempo ela vai ter que parar. Então, nesse momento em que a matéria para, eles deram o nome daquele último estágio indivisível da matéria de átomo, né? Átomo, inclusive, vem de uma palavra grega que quer dizer não divisível, que não se divide, né? Então, eles partiram desse ponto e começou aí, né, a ideia
de existência do átomo, como algo indivisível. Só que pouco tempo depois, ao longo, não tão pouco tempo depois, mas tempos depois, a ciência já em seguida descobriu a existência das partículas que compõem o átomo, né? O nêutron, o próton e os elétrons, né? Os nêutrons e os prótons fazendo parte do núcleo do átomo e os elétrons circulando em volta deste núcleo em órbitas já pré-estabelecidas. E não parou só aí. Com o tempo, a gente foi vendo que essas partículas tinham também outras subpartículas, que até têm uns nomes engraçados, como meson, lepton, quark. E assim a ciência foi descobrindo que existem partículas e antipartículas, né? E hoje a gente sabe da física quântica, que é a física da subpartícula. Então a gente já procura estudar o que acontece em nível intraatômico, né? Então eles chegaram a essa conclusão e a gente então acabou ficando entendendo, já no final do século XIX, que o átomo não era aquela bolinha pequenininha e indivisível, que o átomo era composto por partículas e partículas, mundos dentro de mundos, na verdade, né? Ai. Mas voltando ao éter, né? Essa teoria do éter durou bastante. E Newton, já no século XVII, na virada do século XVI para o século XVII, que foi quando Newton viveu, ele já falava do éter, né? Só que, e bem nesse período, já depois um pouquinho mais tarde, não, mas digamos assim, na segunda metade do século XIX, né, foi quando então, o período que Allan Kardec estava justamente recebendo dos espíritos as obras básicas da codificação, foi quando dois cientistas realmente foram, então, responsáveis por desenvolver a teoria do éter, pela autoria, né, da teoria, do que eles chamaram de teoria do éter. O que era essa teoria do éter, né? Era um conjunto de ideias produzidas com o objetivo de dar um corpo coeso às teorias físicas existentes até então. E apesar da gente já ter falado isso, né, que a gente já tinha traços bem fortes dessa teoria lá no século XVII, foi realmente Lorentz e Poincaré que ficaram, então, como autores dessa teoria do éter. Não podemos confundir, contudo, esse éter dos astrônomos, né, com a substância denominada éter, utilizada como anestésico no século XIX. Eu lembro até que, quando eu era criança, a gente ouvia falar no éter, no espaço, e eu pensava que a gente, ao ir para o espaço, a gente cairia no sono profundo, né? Porque o éter faz com que a gente durma, né? Foi o início do desenvolvimento das anestesias, né? Então, o que é esse éter que a gente tem como substância, que a gente conhece como éter, que tem esse cheiro forte, né? É o que resulta da reação do álcool etílico, com o ácido sulfúrico, e produz o que a gente conhece comumente, que a gente poderia encontrar numa farmácia, conhecido como éter, né? O éter da astronomia é uma substância hipotética, postulada pela maior parte dos cientistas que defendiam a ideia da inexistência do vácuo na natureza. Eles não sabiam o que era, não sabiam o que tinha, então eles criaram a teoria do éter sem maior suporte científico, sem constatações científicas, né? E essa substância seria, então, para esses cientistas, o meio de propagação da luz, assim como o ar é o meio de propagação do som. Com o tempo, a existência de tal substância foi rejeitada pela maioria da comunidade científica, embora novas descobertas como a energia escura
venham motivando a retomada da ideia do não vácuo científico. Então, vamos ver o que aconteceu com o passar do tempo. Vamos ver as evidências da ciência hoje. O que a ciência nos conta? A gente sabe que os cientistas derrubaram a ideia do éter, né? Mas o que a ciência moderna tem para nos dizer hoje sobre o não vácuo cósmico? Então, vamos ver o que diz nessa reportagem aí, dessa revista Mundo Estranho. Eles dizem o seguinte, que na década de 30, um astrônomo húngaro, radicado nos Estados Unidos, ele calculou a massa de algumas galáxias. E ele percebeu que ela era 400 vezes maior do que sugeriam as estrelas observadas. Então, ao calcular a massa de uma galáxia, eles notaram que o que eles conseguiam era um dado 400 vezes mais elevado do que eles conseguiriam tomando como base apenas o peso do que eles enxergavam com os olhos, das estrelas, dos corpos que faziam parte daquela galáxia, né? Então ele concluiu que essa enorme diferença estava na massa da matéria escura. Ele foi rápido. Então, é alguma coisa mais que tem lá, vamos chamar isso de matéria escura, que representava, desse modo, não apenas um detalhe na composição do universo, mas o seu principal ingrediente, não é? Porque, na verdade, pelos dados aqui, vocês vão ver que... Nós vamos falar um pouquinho, né, do que é essa matéria escura, depois eu trouxe ali só os dados da quantidade. A matéria escura é uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe. Eu estou mexendo aqui sem querer. É uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe, mas ainda não sabem exatamente o que seja. É matéria porque se consegue medir a sua existência por meio da força gravitacional que ela emite, que ela exerce. Mas é escura porque não emite nenhuma luz. Essa segunda propriedade é justamente o que dificulta o seu estudo. Todas as observações de corpos no espaço são feitas a partir da luz ou de outro tipo de radiação eletromagnética emitida ou refletida pelos astros. Como a matéria escura não faz nenhuma dessas coisas, ela é invisível. Ainda assim, sabemos que ela está lá. Vamos ver a quantidade dela. Atualmente, os cientistas calculam que a matéria, energia escura, matéria ou energia, né, ela corresponde a mais ou menos 95% do universo. Vejam ali, matéria escura, 26,8%, energia escura, essa matéria em forma de energia, 68,3%, e matéria bariônica, que nada mais é do que a matéria visível, essa que emite luz, que reflete a luz, 4,9%. Então, em torno de 95% do universo é formado dessa matéria que nós não conseguimos ver, que nós conseguimos detectar a presença, mas não conseguimos enxergar. Então, resumindo o que é a matéria escura, porque isso vem muito ao encontro, a gente vê como o Espiritismo nos traz, não é? Coisas assim tão lindas, e Kardec foi muito importante da maneira como ele recebeu toda a doutrina e como ele colocou, como ele disponibilizou aquilo tudo para nós, nos ensinando sempre a abrir a nossa mente, a ficar atentos, a ficar alertas, a ficar a buscar, preencher as nossas dúvidas através da nossa observação, através do nosso conhecimento, através da razão. E ele falou, no livro A Gênese também, que Espiritismo e
e ciência caminham de mãos dadas. Porque o Espiritismo precisa da ciência para comprovar uma série de coisas que ele sabe, mas que ele não tem comprovação, e a ciência precisa do Espiritismo para explicar outras tantas que ainda não têm explicação pela matéria, pela ciência da matéria. Então é muito interessante que a gente veja a existência hoje, não é? A ciência hoje não nega mais a existência desse, entre parênteses, desse éter, não é? Existe uma matéria no universo preenchendo tudo que existe, que nós não conseguimos detectar a presença dela, mas que ela é real, né? Então, a matéria luminosa que emite radiação eletromagnética é apenas uma parcela insignificante de toda a matéria presente do universo. Outra coisa que eles chegaram à conclusão é que nas galáxias em espiral, a maior velocidade de rotação das estrelas mais externas da espiral é indicativo de que nessas regiões existe uma grande quantidade de matéria não luminosa que escapa à nossa observação direta. A pesquisa dos conjuntos de galáxias também confirma cientificamente a presença de matéria que escapa à nossa observação. E os astrônomos propuseram diversos candidatos como possíveis constituintes da matéria escura. Entre esses candidatos estão as estrelas que eles chamam estrelas não luminosas, como as anãs marrons, e uma exótica forma de matéria denominada quinta essência, pelos próprios cientistas. Então, a gente vai enxergando o fluido cósmico universal aí, aquilo que os espíritos já nos ensinaram há muito tempo, não é? Que é essa matéria-prima que existe em todo este universo de Deus, utilizado por quem? Utilizado por Deus através das suas equipes de trabalhadores, dos seus co-criadores em plano maior, de nós, os co-criadores em plano menor, né? No trabalho de construção de todo o universo, desde o macrocosmos até o microcosmos. Né? Aí vamos ver o que temos a seguir. Então, aqui. Então, a matéria luminosa que nós detectamos, deixa eu ver de perto daqui. A matéria luminosa que nós detectamos, a presença visual, né? Essa que emite radiação eletromagnética, é apenas uma parcela insignificante de toda a matéria presente no universo. Inclusive nós, né? Nós fazemos parte dessa matéria luminosa, né? Como poeiras de estrelas que somos, né? Então, o que é? Agora nós entramos num novo item ali, depois de falarmos sobre esse fluido cósmico, que é a cocriação em plano maior. Então, a gente volta para o grande André Luiz, relembrando que ele escreve, né, quando nos explica sobre a criação em plano maior. Então, ele diz assim: nessa substância original operam inteligências divinas agregadas ao Ser Supremo, em processo de comunhão indestrutível, extraindo desse hálito espiritual celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, Deus coloca à disposição desses espíritos, dessas inteligências, não é? Espirituais, que já se encontram em níveis, digamos, evolutivos muito acima do que nós podemos imaginar, do qual desses grupos, com certeza, Jesus faz parte, como o líder da equipe que trabalhou na formação do quê? Do nosso planeta Terra, não é? Porque a gente sabe, a espiritualidade nos conta, inclusive no livro O Mundo Maior, não é? Sobre o trabalho já desde os primórdios da criação, quando o planeta Terra ainda era uma bola de fogo incandescente, né? Onde nenhum tipo de vida existia. Aonde já existia, sim, aquela geleia cósmica
que perpassava nesse planeta, que não se acoplava, mas que era atraída por essa matéria em ebulição ainda, né? Que eram as mônadas da criação divina. Então, com o tempo, essa geleia cósmica que o Criador deitou sobre esse planeta em formação, é que foi, pouco a pouco, então, se, digamos, vinculando a determinados organismos e trazendo o quê? A vida a esse planeta. Não a vida ainda como nós a conhecemos hoje, mas os primórdios da vida no planeta Terra, como nós vamos ver nos capítulos seguintes, como se iniciou este processo da vida no planeta. Como é que aconteceu esse processo evolutivo do planeta Terra, não só em termos materiais, Jesus trabalhando como escultor divino, esculpindo este planeta, formando o quê? A nossa casa planetária. Aquele planeta, aquele mundo que, em determinado ponto da sua evolução, se transformaria num ambiente adequado à vida como nós a conhecemos hoje. Jesus trabalhou em nível de atmosfera do planeta Terra, né? Para trabalhar a atmosfera do planeta Terra, ele teve que trabalhar os organismos que começaram a habitar esse planeta Terra. Então, ele tinha uma equipe, né, de criadores, de co-criadores em plano maior à volta dele. Era uma equipe de espíritos extremamente gabaritados, dos quais ele era o líder e que conversavam diretamente com as inspirações do Criador. Então, como diz bem no livro com essas palavras, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-o em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que por fim se desgastam e se transformam, de vez que o espírito criado, e a gente tem que prestar atenção em todas as palavras que André Luiz vai nos mandando, de formas que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, essas criações elaboradas, como André Luiz diz, por essas inteligências gloriosas, não é? Diz ali, perduram milênios e milênios, mas por fim se desgastam e se transformam. Então isso começa a nos trazer, a nos mostrar, perpassando sobre tudo que a gente vai estudando no livro Evolução em Dois Mundos, pelas leis divinas, as leis naturais, as leis que regem esse universo. E nós vemos aí a lei da transformação, a lei que a gente chama de lei de destruição e lei de conservação, não é? E a gente vê também, com certeza, a gente vai enxergando a lei do progresso, como tudo foi sendo feito para estabelecer essas moradias que o princípio inteligente precisava e precisa, que o processo criativo continua, não é? Para a sua jornada evolutiva, a sua caminhada em direção à angelitude, né? Vamos ver. Então, o item seguinte fala então sobre o fluido cósmico, fala sobre os co-criadores em plano maior, as inteligências supremas, fala agora sobre os impérios estelares. Nesses impérios estelares, né, ele nos conta assim: devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares, como vastos continentes no universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade criadora. Então a gente vê as forças
que atuam sobre este fluido cósmico universal. Inerentes a este fluido cósmico universal, existem com certeza as forças que atuam na metamorfose desse fluido cósmico, não é? Transformando ou gerando a matéria. Né? Então, existem forças que nós conhecemos já no nosso planeta Terra, como as forças de coesão, atração, eletricidade, magnetismo, né? E forças outras que nós não conhecemos ainda, forças que atuam nesse espaço, nesse universo infinito e que produzem determinados tipos de matérias e de, digamos, de construções estelares diferentes do que a gente imagina. O próximo. Então ele deixa claro que todos esses mundos e corpos celestes não são criados ao acaso. Não é o bel prazer da criação divina que essas coisas são feitas. Não é para embelezar a nossa casa planetária, né? Para embelezar esse universo, né? Mas sim, eles são, na verdade, campos de trabalho para o princípio inteligente a caminho da angelitude, né? Ele destaca também que o equilíbrio das forças, o equilíbrio de forças permite que tudo isso permaneça em perfeita sintonia, mantendo tudo em movimento sincronizado, tudo de acordo e em consonância com a vontade divina. Então, nas palavras de André Luiz, ele diz assim: é aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados à matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao espírito. Cada galáxia, da mesma forma que cada constelação, guarda no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravitacional, com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, a gente vê essas duas forças contraditórias, a força centrífuga nos puxando para longe do centro e a força centrípeta nos atraindo para o centro. Então, é no equilíbrio dessas forças que nós nos mantemos todos em equilíbrio nesse universo infinito. Tanto nós, né, como habitantes desse planeta, como esse mundo, esse planeta, a nossa galáxia e todos os corpos que se encontram no universo. Todos em equilíbrio, todos em movimento, todos numa dinâmica perfeitamente equilibrada, em consonância com as vontades de Deus. Então, os Espíritos nos ensinam, né, que essa matéria cósmica, primitiva, são inerentes a essas forças. E ali eles dizem, ao éter, na Gênese, ele usa muito, Galileu, o termo éter, né? Ao éter, ou matéria cósmica geradora do mundo dos seres, são inerentes às forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas formas indefinidamente variadas, localizadas segundo as massas e diversificadas segundo seus modos de ação, circunstâncias e meios, essas forças são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade. A engenharia, vejam só que equilíbrio, né? A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, mantendo na vastidão sideral magníficas florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas já formados e informação, vinculados magneticamente ao fulcro central. Do mesmo jeito que os elétrons se conjugam ao núcleo do átomo, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes foi determinada. Então a gente vê que todo este equilíbrio no universo imenso, nós vemos acontecer dentro de nós mesmos no equilíbrio
atômico, a maneira como esses elétrons se movimentam em redor desse fulcro central, né? E nós vamos nos mantendo em equilíbrio, girando em torno de outros fulcros. E essas situações vão se repetindo em instâncias cada vez maiores e cada vez menores, mostrando que o universo todo, ele é digamos, um show espetacular de sincronia, de coerência e, acima de tudo, da suprema inteligência, né, do Criador. E a nossa galáxia? A gente está falando no universo, vamos falar da nossa galáxia, né? Aonde se encontra a nossa Via Láctea, onde se encontra a nossa... E André Luiz compara essa nossa galáxia, apenas a galáxia onde estamos, onde o planeta Terra se insere, né? Onde o sistema solar se insere, ele compara a uma grande cidade, dizendo que comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. E tomando o Sol e os mundos vizinhos como apartamentos do nosso edifício, reconheceremos que ao redor repontam outros edifícios, em todas as direções. Perceberemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões em magnitude e beleza. Então, ele deixa claro já que existem uma infinidade, né, de diferenças entre esses corpos, entre essas casas, entre essas habitações, digamos, do universo, não é? E que acima de nós e abaixo de nós existe uma gama de outros corpos com situações completamente diferentes da nossa. E ele nos mostra também o tamanho da nossa galáxia. E ele diz uma coisa muito interessante, que a luz viajando, digamos, né? Numa velocidade, que a gente sabe que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Se um raio de luz atravessasse a nossa galáxia de lado a lado, fazendo aqui, digamos, atravessando aqui esse diâmetro, ele levaria nada mais, nada menos do que 1000 séculos terrenos para atravessar essa galáxia toda, né? Então, a gente vê que isso aí nos parece uma coisa imensa, não é? Mas a gente também tem que lembrar que, mesmo conscientes da imensidão dessa nossa morada astral, nós sabemos que essa galáxia é apenas um pontinho muito pequeno no universo todo, né? No cosmos. E que a Terra é uma pálida expressão, porque vocês olham ali essa galáxia, vejam que a nossa sistema solar está aqui, ó. O sistema solar está aqui, jamais na periferia da galáxia, né? E então, quando nós olhamos o universo como um todo, nós vemos que essa galáxia é infinitamente pequena. E nós, dentro dessa galáxia, menores ainda, em comparação ao universo todo, né? Então, a gente entende, nesse momento, nós temos plena consciência do nosso tamanho, da nossa pequenez. E essa consciência do tamanho nada mais é do que o que os Espíritos e que Jesus quis nos ensinar com a humildade. Humildade é isso. Humildade é a consciência que temos do nosso tamanho. Não é nos sentirmos inferiores a coisa nenhuma, ou porque não somos humildes, nos sentimos superiores a alguma coisa, mas é termos consciência plena do nosso tamanho. E termos consciência plena também, dentro daquele tamanho, da nossa importância como seres da criação. Não é? Porque mesmo pequenininhos, mesmo morando nesse sistema solar minúsculo, um pontinho dentro dessa galáxia que se torna minúscula perto ao universo como um todo, nós somos importantes criaturas de Deus. Nós fazemos parte da criação divina.
Porque nós formamos e somos, então, os criadores, não é? Co-criadores em plano menor. Então, ali diz que nós surpreendemos milhões e milhões de lares, nas mais diversas dimensões e feitios, quando a gente olha para a nossa galáxia, instituídos de amonto, recém-organizados, envelhecidos ou em via de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Então, a gente vê que realmente, ali, a gente vê mundos que estão em vias de transformação, mundos que estão sendo criados, mundos ainda jovens, mundos em profunda atividade. Então, nós vemos tudo dentro da nossa galáxia. Mas em todos esses recantos dela, a gente vê em muitos pontos a vida, né? E a experiência com eles ali enxaminhando, quer dizer, preenchendo isso tudo, vitoriosas, porque esses locais são os locais da criação para que o espírito possa se desenvolver. Vamos ver aqui. Então, a NASA, isso é uma coisa muito interessante que eu achei esses tempos, não toquei agora, gente, ele passou sozinho, viu? Tem algum espírito aqui. A NASA captou, através do telescópio Hubble, que é essa coisa maravilhosa, que eles acharam que já ia estar fora de circulação, não está ainda, o Hubble continua lá e continua trazendo imagens lindíssimas. Eles detectaram, então, uma rede complexa de nuvens de gás e aglomerados de estrelas numa galáxia vizinha nossa, que chama a Grande Nuvem de Magalhães. Essa região de nascimento de estrelas é uma das mais ativas do universo. A NASA chamou isso de berçário de estrelas. Olha que coisa bonita. É um lugar dentro dessa galáxia, como tem outras do universo, onde são formadas as estrelas. Um berçário de estrelas. E a foto que o Hubble tirou é essa daí, né? Essa grande nuvem de Magalhães, ela contém muitas bolhas brilhantes de gás incandescente. E a mais conhecida desses aglomerados de gás, de nuvens de gás incandescentes, é a que eles chamam de N11. A N11 já é conhecida há muito tempo, desde muito tempo por outros astrônomos que já tinham enxergado e pesquisado e achado a existência dessa N11. Só que agora, de perto, eles conseguem ver que a N11 é uma nuvem brilhante, cor-de-rosa, e se assemelha a um redemoinho de algodão doce. É lindo da gente ler essas coisas, a gente vê o tanto que a nossa galáxia é bonita, quando a nossa galáxia não, o nosso universo é bonito, né? E ela é relativamente compacta e densa. As características coloridas da nebulosa são os sinais indicadores do nascimento de estrelas. Então, a ciência sabe que esse é realmente um berçário de estrelas e que existe em outras galáxias também esse tipo de estruturas. Então, nós vamos falar um pouquinho das forças atômicas, não é? Para a gente poder, quando adquirimos consciência, então, da diversidade desses corpos celestes, né? Quando a gente vê as estruturas diferenciadas desse universo assim, tão complexo, a gente vê que a plasmagem disso tudo ocorre num nível intraatômico, né? Através do quê? Das irradiações das mentes. Das mentes de quem? Daquelas inteligências gloriosas trabalhando sob a tutela do Criador, né? Então, nós vemos que toda essa riqueza de plasmagens ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente, que não podemos definir na sua multiplicidade e configuração. André Luiz ele é muito humilde nesses capítulos do livro Evolução em Dois Mundos. Tem vários pontos ao longo que ele diz, não somos capazes de explicar melhor, não conhecemos ainda isso, desconhecemos esses fatores. E aqui ele fala, né,
que eles não podem definir nem a multiplicidade, nem a sua configuração, né, desses corpúsculos e dessas irradiações. Então ele vai mais fundo aqui e diz assim. É desse modo, então, que os espíritos superiores, né, vão esculpindo na imensidão cósmica. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, as áreas espaciais intraatômicas são reduzidas para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas. Então a gente vê essas forças que acontecem nesses meios. A gente lembra, eu estava lembrando ainda do que aconteceu, acho que foi no ano atrasado, sobre quando foi detectada a presença realmente daquele bóson de Higgs, né, que era uma teoria de um físico sobre uma partícula capaz de aglutinar a matéria. Porque o universo, no momento que ele foi formado, no momento do Big Bang, né, ele começou a se expandir. Mas num determinado ponto dessa expansão, as coisas começaram a se aglutinar. Começaram a se aglutinar e fazer as formas. Então, alguma força, algo ali aconteceu que promoveu essa aglutinação. Para quê? Para que se formassem os corpos. Então, a criação divina é perfeita, ela foi moldando, foi atuando sobre essa matéria em expansão, para que, naquele determinado momento, as coisas começassem a se aglutinar, formando esses corpos. E essas aglutinações, e essas metamorfoses, e essas transformações ocorrem em nível intraatômico, né? Dentro do átomo. Então, esses mundos, assim, elaborados pelos criadores do plano melhor, servem para quê? Por que isso é criado? A gente já falou que não é criado ao acaso. Então, André Luiz nos informa que servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Então, existe um princípio, um meio e um fim para a matéria. A matéria está sempre se transformando e se renovando, né? Nós nascemos, crescemos, multiplicamos muitas vezes, morremos, voltamos aos elementos, recomeçamos de novo. Os mundos também, eles começam, se desenvolvem, de acordo com a finalidade a que se destinam, né? Se elaboram, começam a definir e terminam, para que voltem ao todo e todo o processo de renovação possa ser reiniciado. Então, na Gênese, no capítulo 6, no item 7, diz que a grande diversidade de corpos materiais existentes no universo, inclusive na Terra, decorre do quê? Da ilimitada possibilidade de combinações da matéria cósmica e também da ilimitada diversidade das forças da natureza. Por isso que nós enxergamos um ilimitado número de formas nesse universo infinito. Porque ilimitadas são as forças, ou indefinidamente nós não sabemos, são as forças, e indefinidos são o número, né, ou os elementos, que na Terra nós conhecemos a tabela periódica dos elementos, que a gente já sabe até os buraquinhos nessa tabela periódica, onde estão faltando alguns, mas a gente sabe que vai ter. E de vez em quando a ciência detecta, ou descobre mais um ou mais outro, e vai preenchendo essa tabela periódica, né? Mas na Terra nós conhecemos esses. Na Terra nós conhecemos determinadas expressões de luz, que nós aqui conhecemos apenas em determinada faixa, digamos, da radiação do espectro solar,
nós vemos que fora das condições da Terra, as coisas podem acontecer de uma forma tremendamente diferente daquilo que nós entendemos aqui como o todo, não é? E a luz e o calor. Um outro aspecto que André Luiz traz para nós nesse primeiro capítulo é sobre a luz e o calor. Então ele diz assim, ele não diz assim, eu disse, é também sob a ação desses tutores espirituais que esses mundos são envolvidos por irradiações luminosas e caloríficas. E ele completa assim, sem nos referirmos às forças de outra espécie que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Ele sempre deixa para nós a ideia de que forças, além do nosso entendimento, da nossa compreensão, atuam sobre o homem e o planeta. Temos assim a luz e o calor, que classificamos entre as irradiações nascidas do quê? Dos átomos supridos de energia. São estes átomos supridos de energia excitados na íntima estrutura que despendem as ondas eletromagnéticas. Então, nós vamos ver como é que, mais ou menos, isso acontece para a emissão da luz. Então, a gente vê que o átomo, não é? Tem no centro, tá, o núcleo do átomo, com seus prótons, seus nêutrons, e à volta dele, nessas órbitas, girando seus elétrons. Em determinado momento dessa oscilação vibratória, esses elétrons, essas partículas se chocam, né, com outras e se energizam. Quando ele se energiza, ele estava aqui, né, e ele pula para cá. Mas ele não fica muito tempo na outra órbita. Ele volta para a órbita anterior. E ao voltar para a órbita anterior, ele está ali, ó, emitindo o quê? Radiação. Radiação em forma do quê? Em forma de luz. Então, a luz nada mais é do que essa movimentação desses elétrons em volta do átomo, que se energizam num determinado momento, que pulam para uma órbita vizinha e que voltam à órbita anterior. E ao voltar para a órbita anterior, eles vêm ainda carregados de energia. E essa energia excedente é que se transforma em luz. Então, a emissão de luz por um átomo ocorre devido a um ganho de energia pela colisão de uma partícula com outra. Isso faz com que um de seus elétrons passe para outra órbita mais distante do centro, um salto quântico. O elétron, apesar do ganho de energia, não fica muito tempo nessa nova órbita e volta para a sua órbita de origem. A energia excedente é liberada na forma de um fóton, que é a quantidade mínima de luz, onde se mede a energia luminosa, né? E o calor, a emissão do calor? O calor é também emitido por uma onda eletromagnética e está relacionado à radiação luminosa. Por exemplo, um pedaço de ferro, quando atinge uma temperatura elevada, passa a emitir luz, que se modifica de vermelha para laranja, para amarela, para branca, emitindo calor. Podemos observar fenômeno semelhante quando acendemos uma lâmpada incandescente. O filamento de tungstênio se modifica sua cor enquanto sua temperatura aumenta. Então, são fenômenos físicos que ocorrem no nível intraatômico. A emissão de luz e a emissão de calor que nós vemos, inclusive, no espaço sideral. E, todavia, ele diz assim, aí volta André Luiz de novo com aquela sua humildade, né? Ele fala que, embora ele entenda um pouco sobre a teoria corpuscular da luz e do calor, ele sabe que muitas outras forças ocorrem na vastidão universal, né? E ele não se importa de se mostrar para nós extremamente ainda incapaz de entender determinados fenômenos, não é, do cosmos. E ele fala, não obstante tatearmos com relativa segurança nas realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, sabemos que outras oscilações eletromagnéticas
que nem suspeitamos se associam na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções. Então, quando a gente recebe certas mensagens de espíritos que nos contam sobre suas vivências e sua, digamos assim, o prêmio deles muitas vezes de visitarem outras instâncias espirituais, de irem em outros mundos mais evoluídos do que os nossos, e quando eles nos contam sobre o que eles veem, eles mesmos dizem que é impossível eles dizerem para nós exatamente a beleza que eles enxergam nesses lugares, porque eles dizem que é como ensinar, digamos assim, quando se fala em cor, é como ensinar a um cego de nascença sobre o que é o amarelo, o azul, o verde ou o vermelho. Né? Então, eles realmente têm uma percepção do espectro solar num nível muito mais amplo do que nós temos no planeta Terra. Nós enxergamos determinadas faixas, né, de radiação no espectro. Eles enxergam e dispõem nesses mundos mais evoluídos do que o nosso, numa faixa bem mais ampla, como ele diz, abaixo do infravermelho e além, né, do ultravioleta. Então, são coisas que a gente sabe que existe, que nós não conseguimos acessar na nossa ainda pequenez espiritual. Então, André confessa sua ignorância sobre essa força que provoca a agitação desses átomos, né? Ele não sabe bem nos explicar como acontece isso. Então, ele fala: confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300.000 km por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, o hálito divino do Criador. Então, aonde chega a capacidade desses espíritos, do gabarito já e da condição já de André Luiz, de já ter visto muito mais coisas, talvez, do que nós já vimos. Ele sabe que ainda ele está aquém, né, de muitas coisas, e que temos sempre que estudarmos e progredirmos, estarmos atentos ao quê? Ao hálito divino do Criador. E aí a gente, quando passa a criação em plano maior dessas inteligências superiores, trabalhando, então, sobre no microcosmos, a gente vê que, em análogo a alicerce, as inteligências humanas que andam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático, que é o perispírito, em que se exprimem, ocupando as civilizações que abrangem no mundo tanto a humanidade encarnada como a humanidade desencarnada. Então, a gente vê nós, como inteligências humanas, trabalhando como co-criadores, né, em plano menor, e atuando tanto como espíritos encarnados e como espíritos desencarnados. Nós não construímos galáxias e não construímos estrelas, não é? Não construímos essas habitações que vão durar milênios e milênios. As nossas construções são mais transitórias, são mais efêmeras. E nem sempre bonitas, né? Porque a gente cria também os nossos mundos. Dentro dessas mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve, no microcosmo em que se estagiam sob o mesmo princípio de comando mental. Mesma coisa, o mesmo princípio mental que ocorre nas formações mais espetaculares do universo, é o mesmo princípio que ocorre aqui na nossa formação em plano menor, né?
sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, aí a gente vê que a gente constrói realmente o nosso céu, o nosso inferno, não é? Os nossos estágios depois do desencarne, as esferas espirituais para onde com certeza nós iremos, né? De acordo com aquilo que nós construímos com a nossa própria conduta, com as nossas próprias escolhas, né? Então, quando ele escreve isso, eu vou falar, assim, eu tenho acho que 5 minutinhos, mas vai dar para terminar. Na essência, ele diz assim, André Luiz, quando ele escreveu isso aqui, ele lembrou de Einstein, com a teoria da relatividade. Ele botou assim: na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e toda energia é originariamente força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos ao propósito do Criador. Porque nós colocamos as nossas criações, não é? De acordo com as nossas vontades, nos propósitos do Criador. E aí ele está lembrando justamente, a gente lembra de Einstein, quando ele, com a teoria da relatividade, que lá em 1905, Einstein ele elaborou a teoria que ele chama de teoria da relatividade restrita, onde ele colocou que energia é matéria, matéria é energia. Então ele botou o quê? Que a energia, não é? Produzida por um corpo é igual ao quê? É igual à massa desse corpo, né? Multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então ele deixou claro aqui que a energia que um corpo pode produzir é muito maior do que a massa daquele corpo. Porque imaginem a massa multiplicada por 300.000 elevado ao quadrado, não é? Então, a energia produzida por um corpo é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. E em 1915, depois, Einstein então complementou a teoria da relatividade, que ele chama teoria da relatividade geral, onde ele colocou o tempo e o espaço, dizendo que o tempo e o espaço são relativos e que dependem da posição do observador. E quando a gente vai falando sobre tempo e sobre espaço, a coisa fica complicada. É realmente bastante difícil para nós, que não entendemos da ciência, da física, conseguir entender o que os físicos tentam nos explicar a respeito do que seja o tempo e o espaço. É realmente algo que foge à nossa capacidade de entendimento, pelo menos a minha capacidade total. Eu não consigo acessar esse tipo de informação. Mas me dou a esse direito, porque ainda estou nesse processo. Então, as leis divinas nos conservam. Ele termina assim, André Luiz. As leis divinas nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. E, para finalizar, ele fala assim: compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que, como disse Paulo de Tarso, em Deus nos movemos e existimos. Então, quando a gente começa a ler este capítulo, primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, a gente, no fim de tudo, a gente volta à nossa consciência realmente de espíritos em processo evolutivo e na busca de cada um de nós para poder se utilizar de todas essas ferramentas que o Criador coloca à nossa disposição da melhor maneira possível, para que nós possamos acompanhar não só o nosso progresso, como o progresso daqueles que caminham conosco, de maneira que nós possamos nos utilizar, nos apropriar dessas energias, não é? De todo esse componente que a bondade divina nos coloca à disposição, no sentido de construirmos o bem. Porque, como ele diz no final, parafraseando Paulo, em Deus nos movemos e existimos. E é com base nisso que nós temos que focar e seguir a nossa jornada.
Esse capítulo é isso aí, gente. É o fluido cósmico universal, a ideia do que é o fluido cósmico, o que significa para nós esse fluido cósmico, né? Essa matéria-prima de toda a matéria. Como o espírito está à parte desse fluido cósmico, o espírito não faz parte do fluido cósmico universal. Ele foi criado por Deus, não é? Num determinado momento, como um princípio inteligente, para, no decorrer das suas vivências, ele chegar no ponto do desenvolvimento da razão e de um espírito, então, individualizado e começando seu processo evolutivo como ser ainda ignorante, perfectível, caminhando em busca da angelitude. É isso que eu tinha para dizer para vocês e ainda temos